Então hoje vamos começar este vídeo de uma forma mais invulgar. Vamos fazer aquilo a que se chama um teste intenso ou nível extreme. O que é que vamos fazer? Vamos colocar o nosso microfone no capacete com fita adesiva, obviamente. Colocámo-lo para cima. Portanto, o microfone fica ali colocado no capacete e já vão perceber porquê. E começa aqui o nosso vídeo. Já temos aqui a nossa câmara de suporte, como podem ver nesta imagem agora alternativa, não é? E estamos a falar para um Zoom F2. Hoje vamos começar a review desta forma, de uma forma muito diferente. Muito rapidamente, a ligeira distorção que sentem no som é da vibração do capacete e do vento a passar na queixeira do capacete, porque já sabem que com o vento não há milagres. Se vocês quiserem um microfone, por exemplo, para este efeito, para situações extremas em que tanto estão a falar muito alto como muito baixo e não querem estar a fazer medição de níveis, portanto, a forma mais adequada é um microfone com possibilidade de gravação de 32-bit float, que já vamos falar isso ao longo do vídeo. Este é o áudio se eu estiver a falar ao microfone, ou o áudio se estiver na câmara, que obviamente não é um áudio que possa ser usado nem tratado. Portanto, o ideal é terem este microfone. Portanto, agora estamos a chegar à Igitana. Faço-vos agora um apelo para subscreverem o nosso canal, para apoiarem o nosso canal, o canal da Igitana, para estas reviews, apesar de hoje ter este início alternativo, nem sempre comum, aliás, nunca foi. E chegamos à Igitana, não vou mostrar matrículas, mas cá estamos nós na melhor loja de música do país, inquestionavelmente. Portanto, não se esqueçam de nos apoiar, de fazer uma subscrição ao nosso canal, de fazer um like a este vídeo. Passamos já para estúdio, entretanto, para eu vos mostrar este Zoom F2 que é fantástico. E agora à noite, obviamente que a imagem não é a melhor, mas já puderam reparar que este vídeo tem tudo menos de normal. Agora estamos aqui na estação de Caminhos de Ferro. Está a chegar um comboio e eu quero apanhar o áudio que vai ser captado pelo lapela. Obviamente que a imagem agora não é a melhor, mas também tenho aqui um dead cat que podem encontrar à venda no site da Igitana. Mas entretanto vim aqui fazer um teste para ser diferente, para testar o microfone a nível de ruído, de vento, etc. Porque há aqui uma questão. Eu quando testei de manhã com a moto, vocês já puderam ouvir, sente-se muito a vibração da membrana, ou seja, a distorção do próprio microfone e não através do 32-bit float. Isso é uma coisa que vamos explicar também ao longo do vídeo, mas entretanto vamos só esperar pelo comboio para ouvirmos aqui algum ruído mais intenso e depois tratarmos com o 32-bit float. Até já. Ok, malta, temos o comboio a chegar. Vamos ouvir o ruído 32-bit float e depois vamos no ar. Pouco ruído. Não apitou, eu pensava que ia apitar. Não apitou. Portanto, ok, temos o teste feito. Basicamente eu também queria ver como é que era a nível de vento, como é que ele se comporta também com o dead cat. Até já, vamos para o estúdio. Olá, 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 eu sou o Luís Alberto e bem-vindos ao canal da Igitana, que 3 minutos e meio, quase 4, de grande conteúdo, hein? Hoje começámos ao contrário, começámos na rua e ainda nem vimos o produto que está aqui, que eu tenho aqui na mão, que é o produto em questão hoje do vídeo. Então vamos dizer detalhadamente o que temos aqui. Nós hoje temos aqui um Zoom F2, é um gravador muito simples e muito pequenino que grava num formato cada vez mais procurado. Grava em 32-bit float. Já vamos explicar o que isso é, mas não vamos entrar em grandes detalhes porque isso vai ficar eventualmente para um outro vídeo com o título, por exemplo, como tratar áudio em 32-bit float, ou no fundo um vídeo a abordar os diferentes formatos de gravação, sample rates, etc. Até porque tratar o áudio não é assim tão linear quanto isso. É necessário tratamento diferente para situações diferentes. Se estivermos, por exemplo, numa entrevista, é diferente do que estar, por exemplo, num debate, é diferente de um blogger, de um youtuber.
ou um jornalista eventualmente, ou seja, cada situação, cada gravação merece uma atenção diferente. Mas vamos ao que interessa aqui, este gravador, para quem gosta de qualidade e não quer preocupações, malta, é isto, não há hipótese. E se acham que sabem pouco de som ou de áudio no geral, daqui a 10 minutos vão saber garantidamente muito mais. Se já sabem tudo ou muito, tanto melhor, seja qual for a situação, gostava imenso que depois deste vídeo me deixassem a vossa opinião aí em baixo nos comentários. Zoom F2. Apesar de eu ter já aqui e de o estar a utilizar, inclusive, vamos primeiro abrir a caixa para ver o que traz. No package temos uma organização muito simples com o que é necessário. Temos os folhetos, garantias e instruções, o normal. Depois temos o nosso gravador, que vem embrulhado numa película de tecido, uma espécie de tecido. O microfone lapela com um cabo de 1,60 m, pop filters e clips para lapela. Isto é muito bem jogado por parte da Zoom, facultar material extra, principalmente material que se perde muito facilmente. Finalmente, temos as pilhas, que não vamos usar porque já temos aqui umas extra. Então, voltando ao que interessa, vamos analisar este Zoom F2. É um gravador muito pequenino para microfones lapela, com a particularidade que já ouviram aqui vezes sem conta, grava a 32 bits. E se ainda não estão familiarizados com este conceito, com este formato, tenho a certeza que depois deste vídeo o vosso conhecimento vai ficar mais rico. Temos um layout muito simples e um excelente design. A destacar um botão de REC para ativar a gravação. É um botão grande com a vantagem de colocar em hold para não parar a gravação sem querer. É também no switch do REC que ligam o gravador. Volume do output para a escuta, um botão de stop e um botão de play, no entanto não tem ecrã para ver o que estão a ouvir. E já agora, esta é a versão mais simples, há uma versão Bluetooth com acesso a uma app e aí sim podem ver o que estão a ouvir. Essa versão Bluetooth já agora tem também timecode para sincronizarem logo o áudio com o vídeo, mas isso também vale o que vale, até porque os softwares de edição hoje em dia são fantásticos nessa sincronização, na sincronização de imagem com áudio. Vamos continuar. Temos ainda à frente dois LEDs simples para verem se está a entrar som ou não no input e um LED que nos indica o estado das pilhas. Tem 4 cores aqui, malta: verde, amarelo, laranja e vermelho. Quando chegar ao laranja, podem pensar em trocar as pilhas. Quando chegar ao vermelho, têm de trocar as pilhas. Em cima, simples e eficaz, entrada USB-C, output e input de mini jack 3,5, ambos com um mecanismo de bloqueio, com rosca, e isto sim é algo de que eu não abdico. Já me aconteceu, malta, e não foram nem uma nem duas vezes, infelizmente, estar a gravar e o cabo não ter ficado bem colocado até ao fundo, ou sair mesmo, e eu depois estar aqui a falar para o boneco enquanto gravo vídeos. Por isso, isto é mesmo muito útil, na minha opinião. Temos ainda na parte de trás um clipe para o cinto ou para o bolso, entrada de cartão mini SD e finalmente à frente as pilhas, para 2 pilhas AAA. O microfone que vem de origem com este gravador é um microfone omnidirecional com um SPL máximo de 115 decibéis, ou seja, acima disso, com este microfone também não recuperam o som, mas vamos agora falar um bocadinho disto. Os formatos áudio que habitualmente são usados são o 16-bit e o 24-bit, e apesar de já ter referido isso noutro vídeo aqui no nosso canal, já agora vou deixar aqui o card, vou agora reforçar neste vídeo. O decibel é a unidade de medida do som, e o som, numa definição mais ambígua, são ondas que se propagam e se refletem nas paredes ou nas superfícies, daí existir reverberação, ecos, etc. No entanto, o decibel não é uma medida igual às outras, não é uma medida convencional, como é, por exemplo, o quilograma. 1 quilo é o dobro de meio quilo, não é? De 500 gramas, e, por exemplo, os metros são iguais, 100 metros são o dobro de 50 metros, o decibel não. Ou seja, se 2 pessoas em conversa normal estiverem nos 60 ou 70 decibéis, 4 pessoas não vão aos 120 ou aos 140 decibéis, vão provavelmente para mais uns 3 ou 4 decibéis, 10 no máximo. Mas vamos explicar isto rapidamente. O decibel é uma escala logarítmica e não linear. Uma medição de 70 decibéis, por exemplo, é 100 vezes mais poderosa do que uma medição de 60. E para relativizar tudo isto, segundo consta, o ruído mais alto alguma vez registado no planeta foi de 310 decibéis. Já agora, para os mais curiosos, foi uma erupção de um vulcão. E só para termos aqui em perspectiva o que são 310 decibéis, acima dos 194 decibéis, o som deixa quase de ser som para ser uma distorção. Portanto,
Agora vamos aos bits. Já falámos nos decibéis, vamos aos bits. Nas gravações há maioritariamente as duas possibilidades que já falámos, ou os 16 bit ou 24 bit. E bit já agora é um número binário, é um número digital, por isso se chama bit, que é uma junção de binary digit. Mas o que é o bit? É a resolução do vosso som. A profundidade de bit ou a taxa, se preferirem, vai determinar a qualidade do vosso áudio. Mas o importante aqui é perceberem que a qualidade do áudio digital e a estrutura de ganho alteram se forem 16 bit, 24 bit ou 32 bit. Por outras palavras, essa taxa de bits vai refletir-se na dinâmica que conseguem captar ao áudio. Assim, com 16 bit conseguem captar dos 0 aos 96 decibéis, por isso é que aquela introdução aos decibéis era importante. Com 24 bits conseguem ir até aos 144 decibéis, ou seja, a gama dinâmica do áudio é muito maior e tudo o que estiver acima desses limites é o tal ruído. E com 32 bits conseguem ir dos menos 758 decibéis aos 770 decibéis sem distorcer. Eu vou colocar aqui um gráfico muito elucidativo daquilo que acabei de dizer para poderem ver que a estrutura de ganho do 32 bit é muito superior às outras duas taxas. Mas, há sempre um mas, não se esqueçam, nunca há distorção. Pode haver, depende depois do limite do microfone em si. Vamos colocar em caso prático. Se a membrana do microfone distorcer pelo vento, pelo ruído na captação ou algo assim, a distorção vai da origem da captação, do som e não do aparelho que o capta. Neste caso, deste gravador, é o F2. Para isso, precisam ter atenção ao limite do microfone em si, não do gravador. Seja como for, a vantagem aqui é mesmo muito grande, faz toda a diferença, ou seja, deixam de estar preocupados com a medição de ganhos, captam apenas e, se o som ficou baixo, recuperam e, se ficou alto, baixam. Portanto, no 32 bit, por ser flutuante, vocês recuperam o som na sua origem. E aqui é que está o interessante desta coisa toda. Vamos exemplificar então. E para exemplificar agora, eu depois vou virar-me para o computador, vocês vão ver a captura de ecrã, eu vou falar muito baixinho e vocês vão ver que eu, se aumentar, não aumento também o ruído de fundo. Mas se falar alto, numa situação normal, este áudio iria clipar. Portanto, como eu não estou a distorcer a membrana do microfone, uma vez que temos 115 decibéis de SPL máximo, que ainda é muito, e eu não estou a falar a essa altura, vou depois baixar o som em pós. E fica tudo clean. Ora, e já temos aqui o exemplo que acabámos de fazer. E para exemplificar agora... E vamos logo a esta parte. Mas se falar alto... Está a clipar imenso, portanto o que é que fazemos? Aliás, vemos aqui a clipar, não é? Mas se nós reduzirmos visualmente, vemos que o som não está a clipar. Portanto, o que é que vamos fazer? A esta parte, vamos diminuí-la mais ou menos para ficar equilibrado com o outro. Vamos pegar em tudo e normalizar a 0 dB. Quando formos ouvir. Mas se falar alto, numa situação normal, este áudio iria clipar. Cá temos o som sem clipar, limpinho e fantástico. E o mesmo se passa agora com este áudio que temos aqui, o tal baixo. Portanto, vamos normalizar. Pumba! Reparem. E vocês vão ver que eu, se aumentar, não aumento também o ruído de fundo. Fantástico! Opa! Isto é só o melhor que já podiam ter feito. Vamos para a secretária. Ora, e é isto, malta. Espero que tenham gostado deste vídeo, destas explicações, daquelas imagens ao início. Se sim, não te esqueças de nos ajudar com a tua subscrição, com o teu like neste vídeo e eventualmente com uma partilha com alguém que esteja à procura de um bom gravador e de um bom microfone e não queira estar constantemente preocupado com volumes ou medir ganhos, etc. Vão até ao nosso site em www.igitana.pt e encomendem este gravador fantástico. Para além deste, há lá milhares de outros produtos com descontos, enfim, é ver para querer. Portanto, muito obrigado, bem-aja malta, por hoje é tudo. Igitana por aqui, até já!